São Januário. O prefeito Eduardo Paes entrou no circuito, é isso mesmo? Entrou e tá liberado, tá? Tá o quê? Tá liberado. É a notícia do ano, pô! Ah, muito bem, DJ Careca ainda botou uma plateia aqui. Perfeito. Primeiramente quero parabenizar a torcida do Vasco por toda a mobilização, parabenizar também a imprensa, a gente aqui que deu voz para isso, toda essa mobilização foi importante, os movimentos do Vasco da Gama também, de reunir todos os órgãos públicos, e hoje ocorreu uma reunião no Ministério Público, onde o Vasco da Gama, junto com o MP, junto com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o presidente da FERJ, Rubens Lopes, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, o vice-presidente Carlos Osório, também com o senhor Lúcio Barbosa estava lá, a diretora jurídica do Vasco, diretora financeira, assinaram o TAC. O que é o TAC, Pedrosa? É o termo de ajustamento de conduta que vai fazer o quê? O Vasco está se comprometendo a melhorar a segurança, como já vem melhorando, já instalou as catracas eletrônicas com biometria, com reconhecimento facial, as melhoras nas saídas dos torcedores, o entorno também vai ter outro tipo de organização. Então o Vasco da Gama está saindo na frente nessa questão aí, obviamente de uma forma que a gente não gostaria de estar falando, mas o Vasco vai ser o primeiro estádio a receber essas novas medidas de segurança. O Allianz Parque não tem, gente? Não, aqui no Rio de Janeiro o Vasco é o primeiro. Ah, tá. Não, é o primeiro, com certeza. Exatamente. Agora, ô Pedrosa, qual é o próximo jogo, então, com torcida? Já Coritiba. tem? Vasco e Coritiba já deve ter torcida em São Januário, e o jogo contra o São Paulo, que a princípio o Vasco procurou o Mané Garrincha e estava marcado para lá, vai ser colocado novamente em São Januário. O Vasco vai pedir a realocação dessa partida para São Januário, porque ia ser lá, mas o Vasco entende que os jogos agora, principalmente nessa reta final, tem que ser em São Januário. Eu acho o máximo o reconhecimento facial e achei interessante também colocar nos outros estádios do Rio de Janeiro, não só porque só em São Januário. Eu acho legal porque diminui bastante o trabalho do cambista, isso ajuda muito nessa questão. Você comprou o seu ingresso, ele está no seu nome, você vai passar ali na catraca. Perfeito. E vai reconhecer com o seu rosto. Perfeito. Mas eu temo um pouco pela tecnologia que vai ser colocada. No Allianz Parque tem, Big Boys? Não tem? Não tem? Não, tem. Eu achei que tem, não tem? Tem sim. Tem reconhecimento facial? Tem, eu acho facial. que tem. Eu queria saber se funciona, porque funciona. Às vezes na votação tá meio a meio, né? Mas... As filas que tem reconhecimento facial, o dedo lá, o negócio, aí é um afilão, porque o troço dá erro. Será que vai acontecer isso? Só para explicar, é uma funciona? implantação que ela é gradativa. Não é contra o Curitiba que o Vasco já vai ter tudo funcionando. Perfeito. Ela é gradativa porque requer cadastro dos torcedores, cadastro das pessoas que vão entrar ou não no São Januário. Na votação, então, Exato, né? E por isso que você tem que ter o reconhecimento facial e a opção também da biometria. Porque se não reconhecer a face, tem o dedo lá para você reconhecer. Então tudo isso vai ajudar nessa questão, mas é gradativo. Uma parte vai funcionar já contra o Curitiba, e aí o Vasco vai acertando essa questão do sistema junto aos seus torcedores. Imagina a festa da torcida do Vasco para esse jogo contra o Coritiba, que é um confronto direto para o Vasco da Gama. E além disso, a gente falou do Payet, falamos do Ramon, do Verratti, de tantas boas contratações dessas viradas de chave do Vasco. E agora chegou, a gente está anunciando aqui a maior contratação do Vasco na temporada, que é a sua torcida no seu estádio, Vini Casagrande. Eu ia falar exatamente isso. Nesse momento é a maior contratação que o Vasco poderia fazer. Óbvio que é uma contratação que não entra em campo, mas a torcida do Vasco, repito, na temporada passada, se conseguiu acesso à Série A, foi muito graças à torcida. E eu tenho certeza que agora os vascaínos vão fazer a mesma coisa, carregar o time para poder permanecer na Série A. E uma última informação em relação à torcida, mais de 30 mil ingressos já vendidos para a partida contra o Fluminense no Newton Santos. Eu ia falar do Curitiba, eu ia falar, gente, que loucura. Posso só falar um ponto? Eu acho que esse processo de mudança aqui, da tecnologia, eu acho que os torcedores também têm que ter paciência. Porque toda mudança requer paciência. Sim. Isso não só no futebol, na vida pessoal. Não adianta nada o torcedor chegar lá e ficar reclamando, quebrando os aparelhos. Não faça isso. Tenha paciência, porque se você fizer isso, você vai prejudicar apenas o Vasco. E olha só, tem uma sonora do Eduardo Paes, cadê? O Eduardo Paes falando sobre esse assunto, cadê? Isso estabelece um conjunto de obrigações aonde estava localizado o principal problema. Enfim, apesar de eu ter achado, de certa forma, exagerado o fechamento de São Januário, você tinha ajuste para fazer no estádio, que o Vasco se comprometeu graças a esse espírito resolutivo do Ministério Público. O que nós vamos buscar fazer, a partir de agora, com esse tema de ajustamento de conduta, é ter um trabalho mais integrado no entorno, buscando melhorar acessos, fluxos, a ordem urbana, não permitir exageros, fazer uma coisa parecida com o que a gente faz já hoje no Maracanã, que é o papel da Prefeitura,
com mais operação de trânsito, mais controle, mais ordem urbana, e aí a gente tem uma situação a melhor no acesso ao estádio. A gente não vai falar que o Eduardo tá fazendo isso por ser um grande vascaíno, mas ele é um grande vascaíno, ele se posiciona no Twitter dele, todo mundo sabe que ele é vascão, ele não esconde isso de ninguém, mas é um cara muito justo, eu tenho certeza que faria isso se fosse o Fluminense, se fosse o Fla, se fosse o Botafogo, né, o Pedrosa? De forma alguma, ele só atuou como prefeito. Ele é um vascaíno, a gente sabe que ele é vascaíno, mas a atuação dele é como prefeito, pensando no bem da cidade e principalmente porque o ponto principal não é o futebol, é sim quem vive do que é os jogos de São Januário, no caso a barreira do Vasco e também a comunidade do Tuiuti. Daqui a pouco a gente vai... São Januário vai poder voltar a receber público. Vou conversar com a Ana Flávia Nunes. Acompanhou essa reunião que liberou o estádio. Uma ótima notícia para o Vasco e para o Rio de Janeiro. Ana Flávia. Isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Globo Esporte. O Vasco acabou de assinar o documento que vai permitir a reabertura de São Januário para a torcida. O documento assinado agora há pouco é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que a gente vem falando há bastante tempo. Esse documento ele foi elaborado depois que o Vasco apresentou à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro um plano de ação com melhorias para a segurança de São Januário. Entre as medidas previstas no TAC estão a instalação de câmeras de alta resolução e catracas com reconhecimento facial, melhorias para facilitar a entrada do público e a instalação dentro de São Januário de um posto avançado do BEP, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participaram da reunião da assinatura do TAC, junto com representantes dos principais órgãos públicos do Rio de Janeiro. Agora, depois de assinado, o documento vai ser encaminhado para homologação da Justiça. E olha, o prefeito Eduardo Paes falou com a imprensa e disse qual que vai ser o papel da prefeitura a partir de agora com a assinatura desse documento. Vamos ver. A partir de agora, com esse termo de ajustamento de conduta, ter um trabalho mais integrado no entorno, né, buscando melhorar acessos, fluxos, a ordem urbana, não permitir exageros, né, fazer uma coisa parecida com o que a gente faz já hoje no Maracanã, que é o papel da prefeitura, com mais operação de trânsito, mais controle, mais ordem urbana, e aí a gente tem uma situação a melhor no acesso ao estádio. Isso aí, esse tempo com o São Januário fechado foi muito ruim para as comunidades ali do entorno do estádio. Ainda está muito difícil. O lamento é de quem sente no bolso os mais de 2 meses de interdição de São Januário ao público. Segundo o estudo da Prefeitura, a geração de renda nas comunidades da Barreira do Vasco, Arará e Tuiuti teve queda de 60% com a proibição de torcida nos jogos do Vasco. 18 mil moradores foram afetados. Daí a expectativa pela assinatura do termo de ajustamento de conduta entre o Vasco e o Ministério Público. O Vasco tem até o final de 2024 para adaptar o estádio ao padrão exigido pelo MP. Algumas catracas de São Januário já podem receber a nova tecnologia. Todas as outras equipes jogam nos seus campos, mas nós não. Queremos jogar na nossa casa. E acabem com essa suspensão. Todos jogam com seu público, mas nós não. Uma necessidade do time e de quem depende dele para viver melhor. Tenho certeza que esse Papai do Céu está olhando pela gente, né? E nós vamos conseguir sim fazer essa festa bonita de volta a São Januário nesse dia. Olá, torcedor cruzmaltino, seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Cruz de Malta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, para não ficar de fora das notícias de primeira mão do nosso Vascão. E não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações, isso ajuda nosso canal a levar nossas notícias a outros vascaínos. Já deixo aqui meu agradecimento. Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia. Saudações vascaínas, até a próxima.